Você já parou para pensar que a sua empresa pode estar pagando impostos a mais? O nosso sistema tributário é bem complexo e é comum as empresas pagarem mais do que o devido. Saiba que é possível recuperar os valores dos últimos 5 anos e reforçar o seu caixa. A Fortus Tax é especialista no assunto e já ajudou muitas empresas nos seus 18 anos de atuação. E o mais importante, você só paga pelo serviço depois que o dinheiro estiver na sua conta. Fortus Tax. Pagar o justo é o nosso forte. Olá, sejam bem-vindos. Estamos começando agora o programa Papo Certo, com minha apresentação, Amanda de Oliveira e de Evanira Aguiar. Olá, tudo bem? Nosso programa, vocês já sabem, vai ao ar de segunda a sexta, neste mesmo horário. E aqui falamos sobre diversas áreas do direito, economia, empreendedorismo e política. E o papo de hoje é de saúde e nós vamos falar sobre os mitos e verdades da neuropediatria. Estamos recebendo a doutora Bruna Cunha, que é neuropediatra. Muito obrigado pela presença no Papo Certo, doutora. Muito obrigada pelo convite, Evanira, Amanda. É um prazer estar aqui no programa Papo Certo, falando de assuntos tão importantes que são relacionados à neurologia infantil, que está sendo cada vez mais falado, comentado e abordado. Então, muito obrigada. Seja muito bem-vinda, doutora Bruna. Você de casa que nos assiste, venha participar do Papo Certo, trazendo a sua dúvida, sua mensagem, através do nosso telefone 3029 8080. Um rápido intervalo, já voltamos. Tá difícil encontrar o profissional certo para a sua empresa? Precisa de alguém detalhista para aquela vaga no financeiro? Quem sabe um criativo para o marketing? Ou ainda, alguém focado em resultados? A Fortus RH utiliza técnicas de seleção e processos estruturados, realizando entrevistas, aplicando provas e testes específicos. Tudo isso para buscar a pessoa certa para a vaga certa. Fortus RH. Conectar pessoas é o nosso forte. Estamos de volta e eu quero te lembrar que o nosso programa também é transmitido pelo YouTube e pelo Facebook. E através dessas plataformas vocês podem assistir e também compartilhar. Doutora, então, para começarmos o nosso papo de hoje, neurologista infantil e neuropediatra é a mesma profissão? Bem, boa pergunta, né, para iniciarmos esse nosso papo. Então, neurologista infantil e neuropediatra, sim, são, né, é a mesma profissão. Nós fazemos 6 anos de medicina. Após a conclusão do curso superior em medicina, o médico pode optar fazer a residência ou especialização em neurologia ou em pediatria. Ambas são 3 anos. E após, nós fazemos uma segunda especialização ou subespecialização, que é em neurologia infantil ou neuropediatria. Então, sim, são a mesma profissão. Aqui a gente está falando de 6 mais 6, 12 anos para ter esta especialização. Isso mesmo. Realmente muito conhecimento, parabéns. Realmente, e é uma profissão bem rara, porque eu pesquisei e no censo de 2016 eram somente 1.500. No Brasil? No Brasil. Imagina, 1.500. É um número bem pequeno. Doutora, quais são as atribuições, então, do neurologista infantil? Muito bem. O neurologista infantil, ele trabalha com o neurodesenvolvimento. Ele estuda as condições inerentes ao sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico. Então, é importante observar-se o acompanhamento da criança como um todo e a criança, com o desenvolvimento e o acompanhamento adequado, com o pediatra e as observações dos pais, vão poder ver a necessidade de ir ao neuropediatra ou não, através dessas observações de possíveis atrasos. Então, é bem importante estar observando sobre essas questões do neurodesenvolvimento como um todo, desde o nascimento, a infância até a adolescência. Então, toda essa atuação
da infância e adolescência, o neuropediatra está atuando. E quais são as doenças, então, que este profissional trata? Nem sei se devo chamar de doença, mas na minha ignorância, né? Ótima pergunta, Ivanir. Então, o neurologista infantil ou neuropediatra não trabalha somente com doenças. Existem, sim, doenças, né? Como a epilepsia, que são crises convulsivas, síndromes genéticas, paralisia cerebral, né? Crianças que já têm histórico de prematuridade e acabam tendo um neurodesenvolvimento em atraso. Porém, trabalhamos muito e hoje, felizmente, cada vez mais se fala e se aborda, o que é muito importante, sobre os transtornos do neurodesenvolvimento. Então, esses transtornos do neurodesenvolvimento não são considerados doenças, né? São transtornos neurobiológicos, que são modos diferentes de a pessoa ver o mundo, se apresentar no mundo. E isso sim também é trabalhado, também precisa de tratamento não medicamentoso e, por vezes, medicamentoso. Então, nós trabalhamos sim com doenças, mas trabalhamos também com o neurodesenvolvimento como um todo, com os transtornos do neurodesenvolvimento. Muito bem, então meio acerto para mim. Isso mesmo. Meu 0,5 agora. Doutora Bruna, falaste que a questão de saber a hora de quando procuraram um neuro é quando tu observa. E qual é a observação, aquela que dá o start? Preciso procurar um médico? Perfeito. Ótima pergunta. Então, quando procurar o neurologista infantil? Primeiro que a gente deve ter em mente o correto, né? Então, a gente vai falar do correto. O correto é fazer um acompanhamento pediátrico regular. Então, você fazendo um acompanhamento pediátrico regular, o pediatra também vai lhe auxiliar. Olha, o tamanho da cabeça, né, o perímetro cefálico não está na curva de crescimento de forma adequada, está menor ou está maior. Então, ele já vai orientar essa família, essa mãe, a encaminhar para o neurologista infantil. É uma criança que já nasceu prematura, que já vai ter um atraso do neurodesenvolvimento. Então, o ideal é que essa criança já faça em seguida o acompanhamento com o neuropediatra, porque ele vai avaliar os marcos do desenvolvimento, quando vai sentar, quando aquela criança tem que caminhar, né? E isso para a criança que não é prematura pode ser feito pelo pediatra, que observando esses atrasos já vai encaminhar para o neuropediatra. Isso ali no início da vida. Por quê? Observando em qualquer momento, qualquer regressão, seja na infância, com as dificuldades escolares, dificuldades de aprendizagem, né? Agressividade, humor irritável, na adolescência, qualquer observação de regressão daquilo que era considerado normal, digamos assim, típico como a maioria dos outros, e observando, opa, não está como os demais, vale sim a avaliação com o neuropediatra, para nós chegarmos na hora certa e atuarmos da forma o mais precoce possível. Isso vale a máxima que eu sempre digo, qual é a prevenção, né? Então, tendo dúvida, os pais que têm dúvida se realmente necessitam, né? Se o seu filho necessita ali um cuidado, procure um neuropediatra, né? Isso mesmo. Muito bem. E, doutora, agora um ponto bem delicado que eu acho que vale muito para os pais responsáveis. Como se preparar para a primeira consulta com o neuropediatra? É uma ótima pergunta que, para as famílias que já acompanham comigo, ou aquelas que chegam e perguntam no consultório ou no agendamento, né, eu já faço uma carta de apresentação onde ali está escrito um pouco do que precisa. Então, essa pergunta é excelente, porque muitas vezes a gente chega... os pais chegam despreparados, não só no receber, no que vai ser falado. Às vezes a pessoa já tem uma desconfiança de alguma coisa, por exemplo, mas não está preparado psicologicamente, digamos assim. Isso, ok, é válido. A gente vai se preparando e acompanhando aos poucos. Mas na consulta em si, é importante que tudo que se tenha sobre a criança você leve. Observou comportamentos diferentes. Faça pequenos vídeos. Olha, observei que o brincar está diferente.
Leva vídeos curtos de 30 segundos, 1 minuto, é importante, né? Já tem um parecer da escola, a escola acha que a criança não está rendendo como os demais, está agressivo, traga já um parecer da escola. Bem, antes de ir para o neuropediatra, eu já fui na fono, porque ele está com atraso na fala, ou eu já fui no psicólogo. Se já puder trazer um parecer desses especialistas, ótimo. Tudo que puder já trazer na primeira consulta para agregar, para que mesmo que aquela primeira consulta seja, enfim, a primeira, seja o mais válida e o mais útil possível, é importante. Carteira de vacina, porque ali vai ter os dados gestacionais, os dados de parto. Para o neuropediatra é importante, mesmo que a criança já tenha 10, 11 anos, saber toda a vida pregressa, e isso é válido, inclusive, para a vida do parto e para a vida gestacional. Se ainda tiver a carteira de gestante, leve também. Então, quem me conhece sabe que eu peço tudo isso, e se tiver, eu fico feliz, meus olhos brilham, porque é muito importante para a gente fazer um diagnóstico, né, um acompanhamento o mais adequado possível. Claro, não levando na primeira consulta, a gente vai acabar pedindo para levar nas consultas subsequentes, porque afinal o acompanhamento com o neurologista infantil, ele não é uma consulta única. Eu costumo dizer que é um acompanhamento, né? Dificilmente recebe alta, né? Se receber alta é porque de fato melhorou, o seu momento ali passou, era temporário, né? Eram dificuldades passageiras, e ótimo, eu gosto muito de dar alta também, mas a gente sabe que a grande maioria tem um acompanhamento sem data de alta, digamos assim, de término. Então é importante, se na primeira consulta a gente já puder levar o mais útil possível, já levar todas essas informações. Doutora Bruna, hoje a gente fala muito no autismo, né? Como se fosse o transtorno da moda. Mas o diagnóstico, eu te digo até pelo meu próprio filho, João Pedro, vai fazer 6 anos. Não levei todos esses documentos que deveria ter levado, não tive essa instrução. E em 5 minutos, o doutor disse, ele sim é autista, nível 1. É possível em 5 minutos fazer esse diagnóstico, doutora? Então, excelente pergunta, né? Não só sobre o tempo, né, da consulta, mas também sobre se na primeira consulta é possível também, né, fazer um diagnóstico. Então, é possível fechar esse diagnóstico do transtorno do espectro do autismo numa primeira consulta, por exemplo? Sim, é possível, mas depende de cada caso. Cada caso é individual. Eu tenho pacientes, por exemplo, que demoraram 2 anos, 3 anos. Por quê? Porque outros sintomas, como o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, chamavam mais atenção. Porque, de fato, eram comportamentos sutis que chamavam atenção, que poderiam estar dentro de outra síndrome, de outro transtorno, né? Mas quando a gente começa a tratar aquilo que está mais aparente, os outros sintomas começam a aparecer. Já outros casos, em 2 consultas eu dei o diagnóstico. E já teve, sim, casos, existem casos que em 1 consulta eu consigo dar o diagnóstico. Às vezes tem pacientes que eu estou na recepção aguardando e quando eu abro para chamar, por exemplo, ele está fazendo vários comportamentos que eu, como especialista no transtorno do espectro do autismo, já vejo. Isso aí só quem faz é paciente que vai acabar fechando o diagnóstico de transtorno do espectro do autismo. Então, para mim, que tenho esse feeling maior, então é possível, inclusive, em poucos minutos, já ter esse norte, né? Mas é claro que, tendo as observações e as conversas necessárias e observando tudo, a gente vai conseguir dar esse diagnóstico. Perfeito, doutora. Eu ia perguntar exatamente isso. Se é possível, através de uma única consulta, já fazer esse diagnóstico correto, ou se tem outros exames, não é? Eu tenho aí casos em que eu acompanho aí, porque todo mundo, acredito que tem algum caso na família, enfim, amigos, que tem algum problema, né, neurológico. E um grande equívoco, na minha opinião, é o médico, numa primeira entrevista, numa primeira consulta, sem realizar exames, já dá um diagnóstico taxativo sobre a doença, né, doutora? Ou síndrome. Agora eu aprendi. Um transtorno. Um transtorno, muito bem. E isso é uma situação mais grave, né? Porque aquela pessoa que está precisando, enfim, de um tratamento, de uma condução adequada, é conduzida para um caminho errado. Falávamos antes aqui de iniciar o programa sobre
o que tínhamos há 10 anos atrás e o que temos hoje. Naturalmente, eu, como curioso, fui pesquisar sobre síndromes e hoje nós temos, eu acho que o dobro de identificações de síndromes do que nós tínhamos há 10 anos atrás, não é mesmo, doutora? Isso mesmo. Então, felizmente, a área da genética tem estudado bastante as síndromes genéticas e temos, né, visto e conseguido detectar e nomear, né, as várias síndromes como um todo. Sobre, então, a questão dos exames, né? É bem importante essa pergunta também, é outra coisa que perguntam bastante antes de iniciar as consultas, antes de fazer o agendamento. Então, para o diagnóstico do transtorno do espectro do autismo, por exemplo, né, que é um transtorno do neurodesenvolvimento, cujo diagnóstico é sobre observação, é comportamental, então não existe nenhum exame. O exame é clínico, é o acompanhamento, por isso que eu falei para vocês nas perguntas anteriores em relação aos vídeos, por isso que eu falei para vocês que às vezes eu abro a sala e vejo na recepção a criança já fazendo comportamentos, né, que chamam a atenção para esse diagnóstico. É importante ressaltar que se a criança tem, por exemplo, um atraso na fala ou queixas de não responder ao chamado, então a gente tem que fazer uma investigação auditiva. Então, mesmo que ele tenha outros critérios para o transtorno do espectro do autismo, sim, eu preciso fazer um exame auditivo. Lembrando bem que esse exame não é para o autismo em si, para o transtorno do espectro do autismo, mas para descartar outras coisas. Porque se a criança tem alguma dificuldade, alguma deficiência auditiva, vai ter que colocar um dreno, por exemplo, às vezes tem que colocar um aparelho de amplificação sonora individual. Então, vai ter que ter uma conduta de outra especialidade junto, né? Então, é importante que a gente, mesmo na primeira consulta, que tenha os critérios, por exemplo, já quase que fechados ou até mesmo fechados para o diagnóstico, que a gente faça, assim, uma investigação de outras situações que os pais nos trazem na consulta. Mas exame específico, eu vou fazer um exame aqui que vai dar transtorno do espectro do autismo. Esse não tem, porque o diagnóstico do transtorno do espectro do autismo é através de observação dos comportamentos em casa, na sociedade, na escola, se já frequenta a escola. Eu costumo deixar a criança bem à vontade no consultório, então sejam bem-vindos então, a conhecer também o meu consultório, né, onde as pessoas ficam mais à vontade possível, as crianças ficam lá, elas são exatamente como são em casa. Então, às vezes, até aquelas que não levam vídeos, né, eu consigo ver a criança como ela é ali no consultório. Então, é muito importante essa pergunta sobre exames, porque muitas vezes já chegam de outros médicos, alguns mais antigos, enfim, que acabam numa consulta rápida, como você falou, Amanda, sim. Né, em 5 minutos. Aí pega aqui vários exames e muitas vezes os pais nem sabem para que são aqueles exames, tá? Isso aqui vai dar o diagnóstico do meu filho. Na verdade, não. Muito esclarecedor. Né? Então, a gente já sabe que hoje, né, o diagnóstico atualizado, eu não preciso fazer um eletroencefalograma, a não ser que eu tenha suspeita de epilepsia. Para que eu vou fazer para o autismo? Não precisa. Uma ressonância, se a criança tem um exame físico normal, né, se eu examino a criança, que eu devo examinar a criança, né, e não tem nenhum déficit motor, então eu não preciso fazer uma ressonância magnética. Então, são exames desnecessários para esse diagnóstico. Excelente, muito esclarecedor. Olha só, pessoal, o nosso papo está muito bom, mas nós vamos fazer um intervalo de 30 segundinhos e já voltamos com o papo certo. Fiquem aí com a gente. Em tempos de juros altos, margens reduzidas e incertezas, rever estratégias é fundamental para manter o seu negócio competitivo. Esse cenário exige planejamento e organização financeira. Nessas horas, qualquer ajuda é bem-vinda, mas a ajuda de um especialista é necessária. A Fortus Consulting conhece na prática e tem as soluções adequadas para cada situação. Fortus Consulting. Melhorar os seus resultados é o nosso forte. Voltamos e também estamos transmitindo o Papo Certo através dos principais canais digitais, o 521 da NET Claro e também o 513 da Vivo.
Então, doutora, depois do diagnóstico, muitos pais, né, questionam sobre o grau, né, do nível de autismo. Gostaria que falasse sobre isso. Perfeito. Excelente pergunta, né? Eu costumo dizer que nos meus laudos eu coloco o diagnóstico, que é definitivo, não muda, né? Mas os pais muitas vezes perguntam sobre o grau ou nível, né? O grau antigamente era chamado de leve, moderado e grave. Atualmente a gente chama de níveis de suporte. Então nós temos o nível 1 de suporte, nível 2 de suporte e o nível 3, sendo o 3 aquele mais grave. Geralmente são crianças que não têm a comunicação, muitas vezes não falam, têm agressividade, né? Precisam muitas vezes de um tratamento medicamentoso associado. O nível 2 é aquele que precisa de menos suporte que o nível 3, né? E o nível 1 seria o antigo, né? Nível leve, o grau leve, que é aquela criança que já consegue ter uma comunicação, que o principal dela seria a parte de interação social, que tem dificuldades na interação social, por exemplo. Então, os níveis antigamente leve, moderado e grave, agora são baseados no suporte que aquela pessoa precisa de outra, né, nas atividades de vida diária, em níveis 1, 2 e 3. Doutora, é uma dúvida muito grande que surgiu agora nesses últimos 2 ou 3 anos, é sobre a síndrome de Asperger, porque ela é muito confundida com o autismo. Tu pode trazer pra gente as diferenças, por favor? Isso mesmo, como eu acabei de falar sobre os níveis, né? Então, antes de 2013, né, o DSM-5, o DSM-4 falava da síndrome de Asperger e agora, desde 2013, o DSM-5 englobou a síndrome de Asperger como sendo também o transtorno do espectro do autismo, que seriam esses níveis leves, né? O nível 1 de suporte. Então, muitas vezes os pais dizem, meu filho não tem autismo, tem síndrome de Asperger. Na verdade, é porque provavelmente o médico que acompanhou essa pessoa não explicou para ela que hoje a síndrome de Asperger está incluída no transtorno do espectro do autismo. Então, é uma das coisas, inclusive, que fizeram aumentar os diagnósticos, né? Perfeito. Muito bem. Doutora, é verdade que os casos de autismo têm aumentado? É verdade também que a pandemia contribuiu para esse possível aumento? É uma moda? Então, isso aí muito se fala, muito se questiona. Inclusive, nesses casos leves, por exemplo, né? Que, agora tem muito caso, aumentou. De fato, o CDC, que é o centro de pesquisa ali nos Estados Unidos, que é o que tem mais sobre o assunto, coloca que hoje 1 para cada 36 pessoas ali em torno de 8 anos de idade tem o diagnóstico. A que se deve esse aumento, que de fato existe mais diagnóstico? A informação é uma das coisas principais, né? Hoje as pessoas estão mais informadas, lendo, vendo Instagrams profissionais de qualidade, sites, né? De qualidade, informações, papo certo, né? Então é muito importante a informação, né? Inclusive pessoas adultas correndo atrás do seu diagnóstico, sempre se achou um pouco diferente e talvez já fosse então o diagnóstico que não foi realizado ali na infância, né? E é muito importante saber que os casos aumentaram sim, mas com mais informações, com mais profissionais especializados, né? Hoje não se tem nada na literatura ao certo que diga aumentou por isso. Eu tenho uma impressão, doutora, uma impressão muito particular, e que com a pandemia os pais responsáveis passaram a conviver mais com seus filhos, né, que a gente está falando, né, infantil, e essa convivência maior fez com que muitas vezes aquela reclamação do professor lá na escolinha, dos amigos, sobre o seu filho, que ele não levava muito a sério, e começou a conviver mais com o seu filho. Exatamente. E na pandemia, juntando com uma ansiedade que aumentou muito nas crianças por não poder sair, brincar, correr na rua, enfim. Eu acho que tudo isso também contribuiu, né? Contribuiu. Então, a pandemia, ela não aumentou os casos, tá? Mas se tornou mais perceptível, né? As crianças tiveram menos locais para brincar, ficavam em casa com os pais. Então, os pais observaram seus filhos diagnósticos que talvez seriam lá com 5, 6 anos, só quando entrasse na escola. Os pais começaram a ver seus filhos, que a gente sabe que a vida hoje é corrida, né? Então, começaram a ver seus filhos em casa e já observar. Opa, esses marcos do desenvolvimento não parecem positivo. estar... Não dá para condenar. Nesse lado é positivo. Exatamente. Porque quanto antes se identifica, melhor, né? Perfeito. Com certeza. E falando em identificação, um outro ponto que se fala muito, doutora, é sobre o TDAH. Fala pra gente um pouquinho sobre isso.
Muito bem. Então, TDAH é outra coisa que pergunto que está na moda também, né? Que é o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Também é um transtorno do neurodesenvolvimento que a gente consegue diagnosticar ali a partir dos 5 anos de idade. Antes disso, a criança pode ser agitada, pode ser desatenta, mas isso pode ser normal da infância. A partir dos 5 anos, a partir da vida escolar, sim, a gente consegue dar esse diagnóstico, tem critérios, também não precisa de exames, o que é bem importante falar, mas sim o acompanhamento em nível escolar, em casa, a gente tem que observar essas desatenções, essas hiperatividades e impulsividade em ao menos 2 ambientes. E aí a gente consegue fechar um diagnóstico e fazer o tratamento mais adequado possível. Muito bem, doutora. Como o diagnóstico é importante, né? Porque muitas vezes o médico diagnostica, enfim, que não tem nada. E a criança ele pode estar com TDAH, com um autismo. Como é importante essa identificação correta? Quantas informações a gente está tendo aqui, ricas, não é? Porque um diagnóstico errado pode fazer com que aquela criança, que virará um jovem, um adulto, tenha um diagnóstico lá da sua infância errado e leve para a vida toda e nunca trate corretamente, nunca tenha o cuidado correto, né? Doutora, outro termo que se fala muito é o TOD. Pode falar para nós sobre ele? Muito bem. O TOD também é um que pergunta que está na moda. Agora todas as crianças têm TOD. Não, gente, na verdade a pandemia também contribuiu para que fossem observados mais, né? O TOD é o transtorno opositor desafiante. Apesar de os pais muitas vezes serem cobrados por esse comportamento de agressividade, de humor irritado, ser relacionado a eles, por exemplo, na verdade os estudiosos mostram que isso também tem fatores neurobiológicos, né? Então a criança tem já aquela predisposição e, claro, com os comportamentos em relação à sociedade, hoje está cada vez mais observado. Uma outra questão é a questão das telas, né, que se fala bastante. As telas proporcionam também que as crianças tenham menos atividades físicas, né, façam menos atividade. Então, é importante que as crianças saiam de frente das telas, né, brinquem, façam como nós brincávamos, né, nós íamos para a rua. Claro que hoje a segurança também é um pouquinho mais delicada, mas nós temos que proporcionar aos nossos filhos outras atividades, porque, de fato, viver só de frente para as telas não é o causador, mas sim atrapalha e contribui para esses diagnósticos e esses comportamentos. Doutora, nós temos mais uns 2 minutinhos de programa. Perfeito. Falamos bastante sobre os diagnósticos. Queria te pedir para falar o que há de mais moderno hoje para os tratamentos. Perfeito. Então, falando sobre os transtornos do neurodesenvolvimento, o que há de mais moderno são as terapias não medicamentosas. É muito importante a equipe multiprofissional, que o neurologista infantil diga quais profissionais devem seguir, né? E, claro, existem medicações que, quando bem indicadas, vão ser indicadas pelo profissional que está acompanhando a criança. Passou muito rápido esses 2 minutos que eu achei que ainda tínhamos. Muito obrigada pela tua presença, doutora Bruna. Obrigada, é um prazer, tá? Sigam acompanhando e uma boa noite. Eu agradeço também a vocês de casa que podem nos assistir a nossa reprise amanhã às 7h30 da manhã aqui e nos seguir lá nas redes sociais, no Facebook, Instagram e TikTok. Então, pessoal, amanhã, às 7h30 da manhã, nós temos a reprise do programa da doutora Bruna e às 20h30 um programa inédito. Nós estaremos aqui esperando todos vocês. Até lá!